proposta desse slot, no meio de uma das palestras, é realmente a informalidade, tá? Acho que a gente nem precisa de microfone, tá? Nesse momento. A ideia é a gente conseguir colocar tantos caras tão bons assim, especialistas naquilo que eles fazem há tantos anos, de frente com outras pessoas que também são muito boas naquilo que fazem, e a gente acredita nisso. Por sinal, esse evento a gente teve um nível de senioridade muito alto. Foi o evento Data Flash do ano passado, a gente de dados, temos uma senioridade muito alta, mas esse aqui nos surpreendeu, a gente ficou realmente muito surpreso, porque é difícil colocar tanta gente sênior de livre espontânea dentro de um evento. E a gente está muito feliz. Então, a proposta desse slot é justamente a gente conversar um pouquinho e tanto vocês compartilharem com a gente o que vocês têm de experiência, quanto a gente compartilhar. Para a gente começar, antes da gente efetivamente começar com as perguntas para eles, depois jogar para vocês fazerem perguntas e comentários, eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Vocês são desenvolvedores Android? Deixa eu conhecer um pouquinho mais. Vocês são? Comentem isso pra gente. Olha pra falar aí, não. Não, espontânea vontade, daí a gente usa pressão no código. Quem é deve segura? Você. Fala, garoto. A gente é estudante da área de TI. Da área de TI. Desenvolvedor Android. Desenvolvedor Android? Trabalhador, desenvolvedor Android. Trabalhador? Dev Android. Que bom que você é trabalhador. A gente não trabalha, não. A gente só deploy em produção, só isso que a gente faz. E você? Desenvolvedor Android. Dev Android. Dev Android. Quem não é Dev Android? Dev Android. Acho que é mais fácil. Quem não é Dev Android? Vamos para as exceções. Vocês não fazem, é Dev o que Android. vocês fazem da vida de vocês? Como Calma, vocês sobrevivem? Você é o quê? Terminando ensino médio integrado em informática. Líder tá técnico. Terminando o ensino médio. Calma. Líder técnico e full stack. Ali tem o quê? Tá terminando o ensino médio, mas tá focado em informática. Full stack. Full stack. Topíssimo. Você? iOS? Temos um iOS entre nós. Você está a fim de ser convertido? Que isso? Como assim? Eu não posso falar nada porque eu programava em Objective-C, então... Mas é engraçado que eu não sei como tá hoje, mas quando eu programava ainda era Objective-C. E tipo, quando a gente tinha que abrir algumas coisas do AppCode, ele abriu o Xcode. A parte de layout, ele abriu o Xcode. Porque ele, né? Refactor. Nossa. Mas layout no iOS eu achava bem mais maneiro fazer do que no Android. A mesa redonda. Por sinal, por falar em iOS, aquele merchan básico, a gente vai ter uma trilha só de iOS no DevFest, olha só. Olha só, nada contra. É porque a gente tem uma conferência de Android, né? Uma trilha só de iOS, então tá tudo bem, vai, gente. A gente entende. Você também não é Dev Android, né? Líder técnico full stack, legal. Então a gente tem pessoas, grande maioria desenvolvedor Android, vocês estão... Oh, pode. Repita a pergunta no microfone, por gentileza. Minha pergunta é, o que é a full stack? Faz tudo do século XXI. Não, nós três aqui trabalhamos em Inatel, de Santa Rita do Sapucaí. Nós 4, né? E somos 3 LTs de lá. E lá meio que a gente é um líder técnico full stack porque depende da natureza do projeto. Então, muitas vezes a maioria das vezes a gente pega Android, que somos mais especialistas em Android, mas também pega servidor, web, iOS, o que vier a gente tem que se virar. Legal. Bom, alguém está em começo de carreira? Alguém? Começo de carreira? Quem está no meio da carreira?
pleno, assim, já tem uns anos. Quem tá há muito tempo na carreira, especialistas. O que é muito tempo? 30 anos, né? Não tem nem 30 anos, né? Mas beleza, ok. Então, beleza, a gente tem uma galera mista aqui. Vou começar com uma pergunta, então, para as pessoas que estão em começo de carreira. Faz tempo que vocês estavam em começo de carreira? Pode, claro. Acho que seria legal a gente se apresentar também, né? Porque nem todo mundo viu as nossas palestras e às vezes os caras não sabem. Ótimo. Então eu lanço a pergunta e aí vocês se apresentam e respondem. Pode ser otimização de tempo. Com a maior entidade aqui Vamos fazer assim, eu faço a pergunta, vocês se apresentam e respondem pra gente otimizar o tempo. Tá bom? Beleza? Então, a pergunta é muito simples. Quais os principais desafios no começo da carreira? Eu imagino que os desafios de vocês no começo da carreira de vocês eram diferentes dos de hoje, mas se vocês puderem fazer um paralelo entre o começo da carreira de vocês e os começo das carreiras de hoje, e já aproveite e se apresenta, por favor. Bem, para quem não viu minha palestra, meu nome é Glauber, ou Nelson Glauber. Chamar qualquer um dos dois eu venho. Eu sou Dev Android desde 2009, trabalho com desenvolvimento de software desde 2002 profissionalmente. Então, estou trabalhando há 18 anos já. Os desafios de começo de carreira. Bem, quando eu comecei, não tinha... só tinha mato, é verdade. Entendeu? Assim, eu não via, por exemplo, muita preocupação com a parte de arquitetura que a gente tem hoje. Então, eu acho que antigamente era mais fácil de programar. Hoje eu acho que está mais difícil até... porque assim, os problemas evoluem, né? E as ferramentas também evoluem, as técnicas evoluem. Mas, por exemplo, eu comecei em 2000 com Delphi. Então, como acessamos um banco de dados em Delphi? Arrasta um database para lá e ele conecta ao banco da tela. Então, não tinha essa preocupação com teste, com arquitetura, com camada, com nada disso. Então, e sem contar que na faculdade você aprende muito básico, né? Muito básico. O nível que você aprende na faculdade, sei lá, na escala de 0 a 10, eu acho que eu diria 2, 3 no máximo. Né? Então, é isso, eu acho que os desafios. Você vai chegar numa empresa, mas não me mostraram isso na faculdade. Eu digo, pois é. Então, é isso. Bom, meu nome é Paulo Sato, comecei a trabalhar com Android em 2009 também. Na época era Android 1.3 ainda, e a arquitetura na época era God Activity na veia e sucesso. E só Jesus na causa dos Async Task. Então, bom, eu acho que não faz muito sentido eu falar das dificuldades que eu tive no começo da minha carreira, porque isso faz 9 anos e eu acho que o Android é um ecossistema extremamente... Não só o Android, desenvolvimento mobile, desenvolvimento de modo geral, é um ecossistema que muda toda semana, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, trabalhando com a minha equipe, é que, tipo, quando eu vejo um Dev Júnior, acho que o principal problema especialmente o cara recém-saído da faculdade, acho que são 2. Falta de entendimento do que ele está fazendo e falta de curiosidade. Que, na verdade, acaba revertendo na mesma coisa. Então, por exemplo, você chega pro cara e o cara vai lá e escreve, tipo, A igual a B. Você fala assim, cara, mas por que você escreveu A igual a B? Não, porque eu achei aqui no Stack Overflow que A igual a B, mas o que você está fazendo? Você sabe? Não sei, mas funciona. Será que realmente funciona? Então, assim, isso eu acho que a dica é, cara, curiosidade. Se você viu um negócio falando que A mais B funciona, vai descobrir por quê. Abre o código, dá uma lida lá. Porque, fatalmente, tipo, a maior trap do Android, assim, é a questão do... Você tem 20 formas de fazer a mesma coisa no Android. Cada forma funciona para um determinado caso. E se você tentar usar a forma B no caso A, vai funcionar 90% das vezes. E 10% das vezes vai vir crash. Então, esse que é o grande trick assim, que eu vejo no Android. Eu acho que a principal coisa é, continuam sendo curiosos. Tipo, não aceitem as coisas como bala de prata. Se alguém falar pra você que A funciona assim, vai lá, realmente faça os seus testes, verifique que A realmente funciona daquele jeito, para que vocês tenham propriedade e vocês saibam o que está realmente acontecendo. Aos poucos, vocês vão começar a ter domínio da plataforma. Não tem muito o que falar mais não, cara. Eu sou o Ítalo, né? Então eu comecei com Android em 2010, no finalzinho de 2010, e me achava um dinossauro do Android, mas eu sou criança perto dessa galera aqui do lado. Mas assim,
eu tive a oportunidade de começar como estagiário por causa de um colégio técnico que eu fazia, tipo, o IF alguma coisa, no meu caso era em Sergipe, era o IFES, né? E aí, eu brinco que eu fui estagiário um dia só. Porque tipo, me colocaram num canto, toma aqui uns livros de Android, e acho que era do Lecheta na época. E aí beleza, eu li umas 3 páginas lá e como é que eu uso isso aqui? Aí tinha um cara lá que estava aprendendo a desenvolver também, mas ele não era estagiário, então ele já estava tipo, com o chicote estralando nas costas, vai lá, faz aí. Posso te ajudar? Não, pode ir lá, vamos lá. Aí eu nunca tinha visto, tipo, eu já tinha feito uma calculadorazinha com grid view ali para poder fazer os botõezinhos. Eu escolhi sofrer naquela época. Aí o cara chegou lá, beleza, vou te mostrar uma coisa aqui. Ele abriu um projeto que tinha lib do Facebook dentro, e o projeto se escalava e tal. Caraca, o que é que eu me meti? Mas assim, quando eu fui olhar a documentação do Android em 2010, era literalmente um Javadoc verde. Não sei se todo mundo lembra aqui. Tipo, a documentação hoje em dia tem em português, exemplo em Java, Kotlin, vídeo, download, lab. Cara, não tem como não aprender. 14 mídias falando a mesma coisa, canal no YouTube, tem um cara lá que tá no Slack, tipo... Cara, se você for pro um Slack mundial do Android, tem galera que é core committer do Android. Então você pode tirar dúvida com a galera. E aí o que me motivou a seguir nisso é que, tipo, cara, eu tô tendo uma dificuldade absurda e eu não quero que as pessoas tenham essa mesma dificuldade. Aí, por exemplo, foi para onde eu entrei na comunidade. Mas assim, não precisa estar formado para poder começar a ganhar dinheiro com o desenvolvimento. E aproveitar que o Android é o que é hoje em dia, maior SEO, o SEO mais utilizado no mundo, então, cara, tem oportunidade para quem começa hoje, por exemplo. Então, é basicamente isso. Bem, meu nome é Felipe Pedroso. Eu tenho mais ou menos uns 10 anos de carreira também. Acho que me formei em 2009, mas trabalho com TI, sei lá, desde 2005. Então tem uma boa estrada aí que eu percorri. Trabalho com Android desde do Android Donut, Cupcake. Eu acho que é 2009 também, por aí. Eu comecei trabalhando direto no código-fonte do Android, eu não comecei fazendo app igual todo mundo começou, eu fui trabalhar na LG com isso. Eu trabalhava nos aplicativos da plataforma e também na parte de integração com hardware e telefone. Bem, acho que o maior desafio da carreira é ser o quarto na lista de listar os desafios da carreira, porque eles já falaram quase tudo. Mas, bem, assim, na verdade, eu acho que meu maior desafio assim, na carreira sempre foi a parte de analisar o problema e transformar isso em solução. Como o Nelson disse, né, a gente não sai da faculdade, eles geralmente só dão para você o martelo e o cinzel, né, para você esculpir. Eles dão algumas técnicas para você criar a escultura, mas o difícil é mesmo você saber onde que você vai bater na pedra, como que você vai bater na pedra. Um dos problemas que eu tenho me questionado muito é, se eu pegar do jeito que eu desenvolvi a app em 2009, eu produzia apps muito menores, em teoria eu tinha que me preocupar com muito mais eficiência. Hoje em dia a galera está voltando a desenvolver como se estivesse desenvolvendo para desktop. Saca? São aplicativos que têm 100 mega tranquilamente, usam 50 milhões de bibliotecas, enfim. Então o grande desafio sempre foi isso, buscar como usar as ferramentas do jeito certo, da maneira mais eficiente, para você ter um produto bom no final. Basicamente é isso. Meu nome é Haldin, sou mais novo aqui, eu acho. Eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2010, mas com Android especificamente só fazem 4 anos. E em 4 anos muita coisa mudou, né? Uma das coisas legais que aconteceu comigo no início de carreira é que desde o início da faculdade, eu estava, sei lá, segundo, terceiro período, eu já fui trabalhar numa empresa onde Glauber estava na época, que era o César. Então, já vi muito vídeo de Glauber, já li muita coisa no blog dele, já li livro de Glauber. Mas uma coisa que eu vejo muito legal hoje em dia, né, principalmente nas universidades, né, é a questão do movimento de empresa júnior, né, que agrega muito as pessoas que estão começando,
você vê problemas reais com clientes reais. Assim, você não ganha muito dinheiro, mas você ganha muita experiência. Então, esse é o meu pontinho a mais que eu adicionei aqui. Bom, boa tarde, galera. Meu nome é Vinícius, sou de Porto Alegre e trabalho também há uns 9 anos com desenvolvimento de software, mas uns 5 anos que eu tenho atuado aí com desenvolvimento Android nativo. E, assim, eu não vou trazer as dificuldades que eu tive, mas eu fiquei pensando aqui enquanto a galera ficava falando. Se eu tivesse começando hoje, por onde que eu gostaria de começar, assim? Eu acho que hoje tu desenvolver aplicativos, de certa forma, assim, do início, o caminho mais fácil é tu ir lá, instala tua ideia, teu ambiente, e tu sai desenvolvendo telas tranquilamente. E o que eu vejo que tem acontecido é isso, a galera indo direto e se preocupando em fazer as telinhas e tal, e sendo que conceitos mais core, assim, podem ser, e eu acho que devem ser aprendidos antes disso mesmo, porque esses conceitos, assim como teve a palestra, que eu não lembro o nome do cara aqui, que falou sobre Solid, esse tipo de conceito, isso, falou sobre Solid, lê aí sobre Clean Architecture, Uncle Bob, DDD, estudar esses conceitos core, eu acho que eles são totalmente aplicáveis em soluções Android, em soluções iOS, em soluções web. Então, esses tipos de conceito, depois que tu aprende uma vez, tu aplica eles em qualquer outro tipo de projeto. E depois aí sim tu aprende a fazer as telinhas, aprende a trabalhar com Android. Então, a dica que eu daria seria começar por esses conceitos, esse tipo de ensinamento. Acho que seria por aí. Irado, excelente. Muita informação boa, muita coisa boa, importante, toda a informação que vocês trouxeram. Pessoal, está aberto. Eu acho que agora a gente pode fazer uma rodada, fique à vontade para perguntar. Não sei se fique à vontade também para responder. Acho que não precisa todo mundo responder todas as perguntas para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Trabalho com Android também tem 6, 7 anos, um pouco veterano. E eu vim trabalhar aqui em Campinas tem 1 ano e meio, trabalho na CIT. Uma coisa que eu senti um certo déficit no pessoal aqui, principalmente a galera que está começando a aprender agora, que acho que combina um pouco com o que você falou, tipo, a galera está se preocupando muito com aprender design pattern, aprender usar a biblioteca RX e tal, mas tipo, o que eu sinto é que muita gente tem dificuldade em fazer layout. Vocês estão sentindo isso também? Tipo, as pessoas têm medo de trabalhar com layout, que tipo, lá onde eu estou no meu projeto, poucas pessoas têm assim, experiência mesmo com trabalhar com layout, tipo, mexer com animação, mexer com diversos tipos diferentes de layout, enfim. Concordo com você. Basicamente é isso a resposta. Não, assim, meu ponto eu acho que tem muito desenvolvedor que até na faculdade mesmo, já que a gente estava falando isso, dicas para desenvolvedores da faculdade, que não gostam de fazer tela. E quando eu ministrava a disciplina de Android, um dos pontos da nota era a aplicação tem que ser bonita. Então, eu acho que o desenvolvedor, não, está funcionando, está bom. Né? E eu acho que falta essa preocupação mesmo dos desenvolvedores. Eu, particularmente, eu me encaixo mesmo assim, como desenvolvedor front-end. Eu gosto de fazer tela, eu gosto de fazer layout, tanto que eu dei uma palestra sobre constraint layout, que eu gosto muito de fazer tela. E eu acho que nem todos os desenvolvedores gostam disso, tanto que até na minha equipe tinha um cara que dizia, cara, eu trabalhei 1 ano aqui nesse projeto Android, mas basicamente eu trabalhei com Java. Então, tipo, o cara fazia a parte de back-end, fazia a parte de autenticação, de refresh de token, não sei o quê, mas Android, Activity Adapter, nada disso ele fazia. Então, assim, só concordo com você. Cara, um amigo meu falou uma coisa que eu acho muito pertinente. O nosso trabalho como desenvolvedor Android, como engenheiro Android, o que você está agregando para o seu cliente? Qual que é o seu trabalho de verdade? O seu trabalho não é fazer tela. O seu trabalho é você garantir engajamento. É isso que a gente faz. É fazer
usuário usar o serviço do seu cliente. Cara, você pode ter o melhor back-end do mundo, a coisa mais responsível do planeta, escalável, com a performance que você consegue mandar o celular para Marte, se quiser. Se o seu aplicativo for feio, ninguém vai usar. Simples assim. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, entendeu? Tipo, eu acho que se você pega o pessoal que tá mais tempo, se você for conversar comigo, a primeira coisa que eu vou falar, cara, seu aplicativo tem que ser responsivo. A coisa mais básica. Cara, você não vai apertar um botão e deixar um negócio assim, com a tela travada, dando NR lá, fazendo um request na main thread. Que são conceitos básicos que acho que as pessoas às vezes esquecem. Então, assim, o nosso trabalho é fazer engajamento do usuário no serviço. Cara, isso aí é uma realidade, assim. Só que é verdade, acontece. Eu sei, eu trabalho lá também, então eu tô ligado como é que é, mas não concordo. Assim, eu não acho que assim, o dev... Quem tem problema, levanta a mão quem tem de fato problema com UI e UX ou teve na vida onde trabalhou. Problema tipo, um cara que fazia panfleto na rua e a galera contratou porque ele faz arte e agora ele vai fazer tela para celular. Quem nunca teve esse problema? Quem já teve, na verdade? Eu acho que quem não teve tá mentindo. Entendeu? Essa é a premissa básica aí da dor de todo mundo já. Quem nunca pegou uma de web para desenvolver no Android? Só uma frase. Saiu lá no Slack da empresa. Estamos procurando devs, no caso lá, React Native Pixel Perfect. Para fazer lá, só isso. Estendendo um pouquinho mais do que o Paulo falou, não adianta você ir lá, usar Clean Architecture, fazer MVVM, usar as últimas bibliotecas do Jetpack, não adianta vocês virem assistirem as palestras aqui e entregar um app que não tem qualidade satisfatória, que o cara não entende como ele usa, que o cara não entende qual que é o valor, o propósito. O aplicativo ele tem que ser fácil de usar, simples de usar, e eu acho que é papel do desenvolvedor, quando ele enxerga algum problema, potencial de usabilidade, ele falar com o designer, seja ele quem for. Quanto ao lance de fazer layout, fui, boa parte da vida, tive muito problema com Android para fazer layout. Por quê? Não existia constraint layout. Ponto. Quem programa Android desde 2009 sabe que Relative Layout era um lixo. Era difícil de entender, difícil de usar. Linear Layout alinhado tinha suas limitações, Grid Layout tem suas limitações. Hoje em dia, com Constraint Layout, se você quiser ir para o lado de código, se você quiser ir para o lado gráfico, você consegue criar layouts incríveis. Você tem agora lá o Motion Layout também para poder criar coisas novas. Você tem também o Flexbox, que está num repositório separado do Google. Enfim, opções para desenvolver existem de monte. O que falta a gente dar uma lida nas guidelines do Google de Material, dar uma lida um pouco de conceitos. É impossível. Tem cursos gratuitos na internet para você estudar um pouco de UX. E a maioria dos códigos que toda vez que eu tenho dúvida de layout, de UX, eu vou lá, abro um exemplo do Google e vejo como faz, e vejo como entendo. Basicamente quando era só mato, a gente tinha que definir como é que era o negócio. Hoje em dia não tem desculpa, não é tão difícil assim, saca? E eu acho que faz parte do desenvolvedor, sim, se meter no design e também se meter na parte do que o aplicativo gera de valor, se os meus usuários vão usar. E eu, por exemplo, questiono muito, sabe? Porque eu participo de times que às vezes o designer faz o layout orientado a iOS, saca? O cara coloca lá um back button em cima e eu falo, mas cara, tem um back button aqui, tem um back button embaixo, você não acha que tá meio repetitivo? Você acha que tem o título aqui, eu tenho a bottom bar e tem um título em cima também, você não acha que tem alguma coisa estranha e tal? Mas cabe você se armar contra isso, sabe? Você tem documentação, você tem guias, você tem várias coisas. Como sempre, você tem que ser profissional e mostrar esses pontos e, infelizmente, a gente tem que colocar... Eu não gosto de escrever adapter, já enjoei de escrever isso, sabe? Mas tem que ser feito.
Eu não gosto de escrever layout também, mas tem que ser feito. E quando a gente faz, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor possível, sabe? Excelente, galera. Temos mais um comentário. Bom, boa tarde. Eu falei de alto. Meu nome é Andrei. Bom, só complementando antes de eu ir para a minha pergunta. Na empresa que eu trabalho, eu meio que treino o pessoal que está começando, apesar de ser um time pequeno. E o pessoal que está começando com Android, eu sempre deixo umas 2, 3 sprints só fazendo layout XML. A pessoa faz, eu falo, não, ainda não está igual, faz de novo. A pessoa sempre esquece de uma métrica, a outra pessoa parece que não dá valor para uma margem de 16, coloca 14 e está bom. Eu faço a pessoa repetir até ela pegar e depois eu não preciso mais cobrar disso. Bom, minha pergunta, vamos colocar o meu caso primeiro. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de programação, comecei a programar, eu estava na 6ª série na escola. Eu terminei a escola, ao invés de ir para a faculdade de computação, uma coisa, decidi mudar e fiz publicidade. Depois de um tempo, conheci Android, na época do Android 3, comecei a programar para Android no Android 4, e aí então comecei a faculdade de engenharia e tudo mais, e consegui um emprego mesmo na área de Android faz pouco mais de um ano. Só que na cidade que eu moro, é uma cidade pequena, o mercado de Android é quase zero, e as lideranças nessas empresas tratam o mobile como só um pedacinho da empresa. E, por exemplo, no meu caso lá, é Java, só usa isso, eu não consigo, no meu dia a dia, usar as novas tecnologias sem muita insistência, sem muita dor de cabeça, muita briga com a liderança. E, por consequência, acaba cansando e no dia a dia eu não consigo pegar código para treinar, para testar, acabo que eu não consigo aproveitar tudo que eu poderia ter. A minha pergunta é, que sugestão vocês dariam para quem passa por esse tipo de situação? Eu quero, por exemplo, me especializar, me focar em Android, conseguir uma colocação melhor como desenvolvedor Android no mercado de trabalho, mas o emprego atual não me permite eu consiga avançar muito nesse sentido. Eu vou começar aqui. Assim, uma coisa que aconteceu comigo já era o seguinte. É muito comum do cara querer ter app na empresa dele só porque é a moda. Então, assim, minha empresa não é uma empresa se não tiver aplicativo. E o aplicativo acaba virando uma extensão do site. Literalmente, o cara chega e cospe um monte de soap lá para você, por exemplo, e toma aí e vai embora. Aí você tem um blocão de dados ali para você se virar para tratar no seu lado do front. Por muito tempo, quando eu estava nessa empresa, eu precisava estar sempre olhando para o web e fazer a mesma funcionalidade no web. Só que eu comecei a injetar por baixo dos panos eventos do Firebase e coisas desse tipo. Eu comecei a estudar sobre isso sozinho e fazer filtros, funil para isso. Eu estava falando para a galera, você sabia que hoje, sei lá, segunda-feira, 10 da manhã, o cara usa 40% a mais o app do que o site para fazer tal funcionalidade? O cara, como é que você sabe disso? Tá aqui esses dados aqui. E aí aqui você está perdendo isso aqui, porque a usabilidade não é essa. O cara desiste nesse ponto. Cara, eu tive uma reunião com 15 dias para explicar isso para uma diretoria e o cara entendeu que ele tinha na mão 3 produtos. Ele tinha um web, um Android e iOS. E ele fazia campanha para um, campanha para outro e campanha para outro especificamente. E aí eu tinha que me travar quando eu fazia um release de alguma coisa, esperando os 3 saírem juntos. Sendo que o cara que ele está usando, geralmente, ele não usa um Android e um iOS e o site ao mesmo tempo. Então se agrega valor soltando os 3 separadamente. Eu tive que me esforçar, porque eu estava incomodado para poder provar isso. Não sei se... Então, eu vou quebrar sua pergunta em 2 perguntas. A primeira, você quer usar tecnologias novas numa empresa que está um pouco te barrando, e a outra é como você melhora na área. O exemplo dele é perfeito, saca? Ele viu um problema, ele foi lá e criou uma massa de dados de argumento, apresentou, e ninguém tinha como contestar ele. Ele descobriu que o aplicativo ficava melhor através de dados, e não tinha como provar. Como profissionais, a gente tem obrigação
te fazer ter atitudes do tipo, sabe? A gente tem que ter argumentos. E a gente falha, a gente nunca foi ensinado a conversar a mesma língua que os gerentes. Nunca. A gente sempre fala a língua diferente. Enquanto eu estou querendo fazer arquitetura Ultra Mega Blaster, MVVM com Live Data e Jetpack, o gerente está interessado em ouvir quanto isso vai custar menos para ele, saca? Quando você fala para o seu gerente que se você quer usar Kotlin, ele está querendo, na verdade, ouvir o quanto isso vai representar de dinheiro para ele. Quanto tempo vai levar, o que ele vai ganhar. Então, usualmente, espero que isso está sendo gravado, eu espero que o meu antigo chefe não ouça isso, mas eu trabalhei com um cara que era basicamente isso. Eu tinha que fazer uma apresentação para ele de 3 slides, porque todos os meus argumentos de usar arquitetura melhor não funcionavam. Eu tinha que falar para ele o que eu estava querendo fazer, por que eu estava querendo fazer e quanto que isso ia custar para ele e trazer de retorno. Qual que é o impacto que isso traz? Como isso faz? Quando eu aprendi a falar essa língua com ele, eu consegui viajar 2 vezes para fora para fazer treinamento, eu consegui fazer melhorias no código, eu conseguia fazer basicamente tudo, saca? Então se trata de uma postura profissional de você saber vender o valor do que você quer, saca? Por outro lado, eu acredito fortemente que a obrigação do profissional de afiar os seus skills não deve acontecer dentro do ambiente de trabalho, sabe? Não deve depender disso, sabe? Porque o ambiente de trabalho está lá, você está querendo só fazer o melhor lá dentro. Não, cara. Pergunta para qualquer um daqui quanto tempo eles ficaram no final de semana estudando. Quanto tempo eles ficaram noites estudando. Hoje em dia, se eu falar para você que eu fico madrugada programando, eu estou mentindo, eu não consigo mais fazer isso. Mas, cara, foram dias, décadas, horas, enfim. Cara, não existe empresa do mundo que vai deixar você fazer o que você quer, saca? Estudar o que você quer. Você tem que, infelizmente ou felizmente, fazer isso por sua conta. E o que você conseguir encaixar dentro do trabalho, vendendo como uma coisa de valor, é lucro para você. Galera, a gente tem mais 3 perguntas na fila e 10 minutos de evento. Então, desculpa interromper, mas a gente precisa rodar um pouquinho mais rápido, beleza? Então, já temos mais uma pergunta aqui na fila. Então, eu era desenvolvedor Python antes de trocar para Android. E, assim, eu trabalhava com desenvolvedor Python na empresa, onde eu estou atualmente. E ele tinha um projeto Android lá que era, tipo, ninguém assumia e tal. E eu me encontrei muito no mobile e acabei migrando para assumir esse projeto. E eu me encontrei num desafio porque assim, o projeto foi desenvolvido por uma pessoa que também não era de Android. E eu me encontrei num caminho tipo de ter que fazer muitas refatorações, né? Porque assim, a gente tinha feito um arquivo, tipo, Database Manager, tinha todos os arquivos tudo de banco estava dentro de um arquivo só. Então a gente assim, tinha que refatorar e tal. Eu queria perguntar para vocês sobre assim, se vocês já passaram por algum processo parecido, ou se vocês têm dicas sobre processos de refatoração de Android, algo do tipo. Eu vou responder assim. Eu trabalho também para uma empresa grande. Eu já peguei software que era muito mal escrito. Tipo, já trabalhei com software que veio da Índia. Os caras lá não tinham muita preocupação. Não estou dizendo que todo indiano faz cagada não, mas tipo, tem muito código ruim todo canto, né? E assim, toda vez que eu via um código que eu achava ruim, aquilo me incomodava. Me incomodava a tal modo que, tipo, eu aprendi a mudar as coisas. De olhar assim, ó, levantava a bandeira, dizia, ó, vou precisar aqui de 2 semanas para mudar isso aqui está custando tanto para a empresa, isso aqui está muito ruim para eu trabalhar, em vez de eu resolver um negócio em 2 minutos, eu estou demorando 2 dias. Então, acho que vai muito dessa negociação também, de você olhar, dizer, ó, bicho, eu não estou confortável. No final, vai ser seu nome que vai estar na frente, não vai ser mais o do antigo dono. Então, você tem que tomar conta de verdade e cuidar o código e melhorar sempre. Eu já fiz código há 2 anos atrás que hoje eu não escrevo da mesma forma. Então, é sempre um processo contínuo de melhoria. Outro ponto que eu queria levantar, eu acho que isso vai muito ao encontro do que a gente falou logo na primeira pergunta aqui também. Tipo assim,
Por que o cara, quando foi codar, iniciou codar, escreveu dessa maneira, entendeu? Por que ele não teve o entendimento, assim, de como que eu construo isso de uma forma organizada, enfim, que depois não vai me dar dor de cabeça. Eu acho que vai muito das pessoas começarem a pensar um pouco mais baixo nível do que sair fazendo telinha. E isso, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por esses tipos de situações, e inclusive por, tipo, sei lá, activities que tem um monte de gigantescas, ou no caso do iOS, view controller gigantesca, e a gente cai exatamente nessa mesma situação de a gente não ir atrás um pouco de mais conhecimento, entender um pouco mais da estrutura, arquitetura. E agora vai muito desse, pelo menos nas minhas situações, enquanto me deparei com situações assim em projetos, vai muito, acho, do que tu tinha comentado, de ter esses skills de como tu falar a língua do gerente, que tá, enfim, que tu explicar para ele quais os benefícios que fazendo essas alterações tu vai ter, quais os ganhos, né, e tentar levar isso pro pessoal. Bom, o pessoal falou bastante aqui no porquê, eu vou focar um pouco mais no como. Beleza, você vai ter que fazer o refactory, todo mundo vai ter que já fez alguma vez, tem mais, outros menos, dependente. Existem técnicas específicas na hora de você refatorar um código. Isso não é dependente do Android, isso é de programação de modo geral. A principal é quando você estiver refatorando alguma coisa, mantenha o seu código quebrado o menor tempo possível e teste, até seu voz sangrar. Porque se você está com um código com um teste já feito, cara, você consegue refatorar um pedacinho daquele cara, roda os testes. Quebrei alguma coisa? Não. Beleza. Refatora outro pedaço. Quebrei alguma coisa? Quebrei. Corrige. Passou? Passou. E aí você vai incrementalmente. Não pega e fala, isso aqui tá ruim. Apaga a classe e vai fazer de novo. Você vai ter muito mais dor de cabeça do que fazendo isso. Então, assim, isso é uma técnica tipo, de refatoração, não é independente de Android. Minha dica para você é, você está refatorando, mantenha o código quebrado o menor tempo possível. E sempre faça de incremental. Não tente abraçar o mundo de uma vez. Essa é a minha dica para refatorar. Existe aquele livro sensacional, né? Trabalhando com trabalho efetivo com código legado, né? Working Effective Legacy Code. É sensacional, é um livro meio que leitura obrigatória para esse tipo de verdade. Excelente. De fazer refactor. Com testes na mão, você quer começar um refactor, talvez uma das primeiras coisas que você tem que pensar. Pessoal. Depende. Aí você escolhe a camada do teste, né? Se você não tem uma arquitetura ruim para testar, você vai começar com o teste de UI. Você não vai querer quebrar o UI. E aí você vai descendo. Você pode procurar depois a pirâmide de testes. Acho que não sei se todo mundo conhece, mas procura a pirâmide de testes. Sempre começa. Se você está com um código ruim a esse ponto, começa com o UI, depois integração, depois você faz os testes unitários. Então esses são os passos. A gente está passando por uma experiência parecida lá na empresa e a gente chega a escrever testes temporários mesmo, teste que eu só vou usar durante o refactor. Então é um teste super integrado, ele passa por 4, 5 camadas, 10, 20 classes diferentes. Conforme eu vou iterando, eu vou ajustando e descartando esse teste e escrevendo testes mais específicos. A gente tem mais tempo provavelmente para mais uma pergunta aqui. Ela é bem assim, geral, não tem específico para Android, na verdade. A pergunta é mais sobre o mercado de trabalho. Vocês têm sentido assim, uma crescente busca por profissional híbrido? Por exemplo, usar Marin e Flutter? Vocês acham? Vocês acham que tem essa mudança? Vocês acham... Corra desses empregos. Não, brincadeira. Assim, eu vou ser bem rápido. Assim. Em relação ao mercado de trabalho, eu estou vendo uma coisa que está acontecendo muito aqui no Brasil, do seguinte. Tem muita vaga. Mas só que do mesmo jeito que tem muita vaga aqui no Brasil, está tendo muita vaga para fora. Tanto para trabalhar remoto, quanto para trabalhar localmente fora do país. Então, eu tenho estou lembrando aqui de cabeça, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas conhecidas minhas que trabalhavam comigo e agora estão trabalhando fora. Mas respondendo a sua pergunta dos profissionais híbridos,
Na empresa que eu estou trabalhando, por exemplo, a gente está procurando gente de React Native, por exemplo. Mas eu não sei se eu gostaria de trabalhar com essas tecnologias híbridas. Por isso que eu falei porra disso. Cara, eu acho que, indo na linha que ele tá comentando, eu acho que o status quo nosso mudou, assim, tipo, antigamente você tinha, assim, tipo, o poder tava na mão das empresas, então as empresas te ofereciam um trabalho, você falava, nossa, recebi uma oferta de trabalho. Hoje em dia a empresa fala, cara, eu não tô curtindo, meu chefe pisou no meu calo aqui, o céu não tá da cor que eu queria, a grama tá meio marrom, vou mudar. 2 semanas depois tem outra empresa, né? Então tá muito fácil pra gente, justamente pelo que o Glauber falou. Eu vejo uma demanda muito grande, não tanto em híbrido, mas nos dois. O cara que sabe programar Android e o cara que sabe programar iOS. Por padrão, eu acho que eu acho muito difícil você construir um produto em cima de uma tecnologia híbrida. Existem pessoas que tentaram. Existe um problema de você trabalhar com tecnologia híbrida, que ela tem um delay de acordo com a tecnologia nativa, até o seu framework suportar as coisas mais novas. E geralmente, quando você fala de negócio, isso impacta em você entregar uma feature depois para o cara. Então, as empresas, pelo menos as maiores empresas, não estão usando coisas híbridas. A não ser para coisas específicas. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de marketing que vai ficar o negócio no ar 1 mês. Cara, faz híbrido, não tem por que não fazer. Mas não, vou soltar um produto aqui e tal, que vai ficar anos. Geralmente os caras vão para nativo. Então, o que eu vejo de maior aumento é o cara que ele tem um pé nas 2 tecnologias. O cara sabe programar Android, o cara sabe programar iOS. Isso que a tendência de mercado que eu mais vejo é isso. Um pouco o pessoal full stack que mexe com back-end também, porque quer queira querer um back-end ainda tem muita vaga, tem muita demanda. Aqui, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, falando de mobile especificamente, eu vejo mais o cara que sabe os dois do que o cara híbrido, com tecnologias híbridas. Galera, a gente está em cima da hora, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Acho que tem uma pergunta na fila aqui, né? Não é nem bem uma pergunta, mas é só querendo complementar o que foi falado sobre que você tinha perguntado sobre a questão do trabalho. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu tive que, entre aspas, fugir de lá para cá porque eu trabalhava na mesma situação que você, numa empresa, um sistema em Delphi, Delphi 7, eu acho, que era todo clique e arrasta, e eu era desenvolvedor Android. E foi o ano passado, eles ainda rodavam no Android 4. Então, com todas as tecnologias novas, eu não podia usar nada. O que foi que eu fiz? Em casa, eu refiz boa parte da aplicação com a nova versão do Android e trouxe os resultados. Foi a forma que eu consegui. E se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu não tinha conseguido chegar onde eu estou hoje, porque eu não tinha adquirido conhecimento para isso. Se eu tivesse ficado lá, eu estava com meu emprego, perto da minha família e tudo mais, mas eu quis ir além. Eu acho que é mais um conselho mesmo que eu deixo para todo mundo. E a gente é desenvolvedor, tem que estudar em casa mesmo e a gente tem que se acostumar com isso. Podia ter estudado mais e ter feito medicina, mas não. A tecnologia está aí. Muito bom, galera. Só comentar. Eu fiquei muito puto quando teve aquela novela de Malhação que a menina fazia um app do dia para a noite. Vá se ferrar, meu irmão. Pessoal da Globo, se você estiver assistindo, eu estou muito puto com vocês. Eu acho melhor os filmes em que a galera digita e as coisas correm na tela. Assim. Cara, Big Bang Theory. Os caras fizeram um negócio num episódio ali que eu queria jogar meu braço na TV, cara. Perfeito. Galera, vamos agradecer aqui aos nossos palestrantes, uma salva de palmas.